As casas colaborativas, elas são espaços de trabalho que, independente do que seja o serviço, né, que esse espaço de trabalho vai oferecer, o que caracteriza a casa colaborativa é a forma como ela se organiza. Ela se organiza de forma descentralizada, né? E com todas as atividades divididas entre as pessoas que habitam esse espaço. As organizações colaborativas são o que regem as casas colaborativas. Além disso, as casas colaborativas têm suas bandeiras. Cada casa colaborativa tem uma bandeira diferente. Tipo assim, tem casas colaborativas que a bandeira é a sustentabilidade, tem casas colaborativas que a bandeira é cultural, outras a bandeira é desenvolvimento sustentável, enfim, e por aí vai. Pode ter qualquer tipo de atividade sendo ofertada enquanto trabalho dentro da casa colaborativa. Ela só tem que ter essa unidade na bandeira, né? Naquilo que ela vai propor para a cidade, porque as casas colaborativas elas têm um comprometimento muito grande com o território. Elas se conectam com o seu bairro para fortalecer uma identidade ali da casa com o bairro e do bairro com a cidade, né? Porque elas se pretendem uma plataforma de inovação social que vai transformar a vida dessa cidade a partir dessa transformação inicial que é se organizar de forma colaborativa entre nós mesmos que dividimos o espaço, depois com o nosso bairro e depois com a nossa cidade. Então as casas colaborativas elas são espaços de trabalho que tem essa organização, né, colaborativa, que se envolvem com o seu bairro e que, além do trabalho que desenvolve, oferece processos de formação. Então a gente tem, as casas colaborativas estão sempre em eterna formação sua própria e do seu bairro e logo da sua cidade de processos colaborativos. A gente está sempre fomentando, né, rodas de conversa, cine debate, enfim, eventos abertos à comunidade uma vez por mês que fale sobre a ideia, para que as pessoas comecem a entender o que é essa organização colaborativa, o que isso significa para além da palavra. Elas funcionam assim, né, coisa prática. Tem um aluguel, as pessoas dividem esse aluguel de forma igual entre todos, e aí cada um desenvolve o seu trabalho. Tipo, sei lá, na cozinha alguém da culinária desenvolve o seu trabalho. Vira um café, uma sala vira pode virar uma biblioteca ou pode virar uma livraria. No outro, sei lá, no outro cômodo tem um estúdio de tatuagem, enfim. Cada um faz o seu trabalho ali e tem essa bandeira em comum e levam formações de processos colaborativos e de formação de rede para a cidade, né? Porque essa que é a ideia. Quanto mais pessoas tiverem informação sobre esse tipo de organização, mais pessoas podem fazer os seus espaços de trabalho nesse sentido, criando uma rede entre as casas. Lá em Porto Alegre, que é da onde eu tiro essa inspiração de tentar trazer isso para Rio Grande, é assim que eles se constituem. Eles se constituem enquanto um movimento que trabalha em rede entre eles mesmos, né? Então eu acho que hoje em dia em Porto Alegre são mais de 10 casas colaborativas que se reúnem uma vez por mês para discutir cada um as suas dificuldades, tentar achar soluções em conjunto e os problemas da cidade. E como esse movimento interfere nas questões da cidade. Eu digo que a gente ainda não é, porque a gente não consegue ainda, vamos pensar, dividir o aluguel da casa minimamente entre todos nós. A gente ainda tem que fazer outras ações que consigam pagar o valor da casa, e também porque a gente ainda não consegue fazer essa organização colaborativa fluir da maneira correta, mas da melhor maneira possível, porque na verdade ela é uma nova forma de se relacionar com o universo do trabalho e também com o teu universo pessoal mesmo, assim. O conceito que está por trás das casas colaborativas é justamente esse, é de não estarmos satisfeitos com o status quo. A gente quer mudar essa maneira de se relacionar, para humanizar o universo do trabalho, e para humanizar o universo do trabalho a gente tem que se humanizar, né? Daí
essa quebra de paradigma individual é o grande desafio das casas colaborativas. A nossa bandeira ela é cultural, a nossa bandeira é o acesso à cultura, né? Porque a gente acredita que através da arte, da cultura, dentro do entendimento de cultura como cultura viva, né? Essa cultura que o Gil traz, como ele é ministro, que faz essa coisa dessa cultura popular, né? A gente acredita que através dela a gente consiga ter um motor aí para alguma transformação social que a gente acredita que seja necessária, né? nesse caos que a gente tem vivido. Então a gente tem algumas atividades que são fixas na Maloca. Independente de qual seja o tipo de trabalho que a pessoa for vir desenvolver na Maloca, ela vai ter que se envolver com esses outros projetos, que é a nossa biblioteca, que é a Biblioteca Comunitária Regina Aquino, o nosso acervo de vinil, a Maloca Aberta, que é quando uma vez por mês a gente oferece as oficinas e as coisas que tem na Maloca de forma gratuita. O Teatro de Quintal, que é essa coisa de tipo fazer com que os espetáculos aconteçam no mesmo chão que tem a plateia, né, que vai trazer essa reflexão sobre artista e público, até que ponto um e o outro são separados realmente, o que é o espetáculo, a arte ela é um espetáculo, ela é da rua. E agora esse projeto novo que a gente está tentando desenvolver, que é o resgate, né, da memória e dos espaços culturais que já aconteceram na cidade de Rio Grande. Porque a gente foi percebendo, a gente não pensou muito nisso, né, mas teve um dia que a gente percebeu que a Maloca é totalmente vinculada a uma estética de memória, porque a gente tem uma biblioteca, a gente tem um acervo de vinil, a gente é de madeirinha, a gente tenta fazer vários resgates de uma outra forma de se relacionar. Então, tipo, a gente tem a nossa estética já é uma estética que remete à memória. Então, por que não buscar a memória de espaços culturais que, de forma independente, com outros conceitos que não os que a gente traz hoje, já tentaram fazer esse mesmo movimento, percebendo a riqueza artística dessa cidade, né? Porque não tentar fazer essa rede, não só com as casas que estão aparecendo agora, que trabalham com cultura, mas também com essas casas antigas, né? E de repente, através desse resgate, fazer uma rede entre o que já aconteceu com o que acontece agora, resgatar algumas coisas, propor alguns encontros, fazer coisas novas com essa galera que está aí. Tem uma certa dificuldade financeira que permeia todas as casas colaborativas, que são uma galera que está tentando fazer o seu trabalho de uma maneira mais independente, ou está começando mesmo, então não tem aquele capital de início. Então tudo isso foi dificultando essa construção de a gente seguir até hoje com essas 20 pessoas. Se tu tem que pensar que tu tem que se envolver com todos os processos da casa e ainda ter teu trabalho fora, começa a ficar inviabilizado. Então, tipo, teve muita gente que teve que focar na faculdade, então teve que aliviar a sua ação de trabalho dentro da casa, né? Teve gente que teve que ficar no próprio trabalho, então teve que aliviar. Não conseguiu ainda perceber que aqui poderia ser seu espaço de trabalho, preferiu o espaço de trabalho convencional, porque é ousado tu sair de dentro do teu espaço de trabalho convencional para trabalhar dentro de uma outra organização e que talvez o lucro venha de uma outra maneira. É possível viver entre as casas colaborativas. Eu tive lá agora em Porto Alegre umas 3 semanas atrás, visitei algumas casas que hoje em dia já estão muito mais tranquilas nessa questão financeira, mas no início sempre é muito tumultuoso, assim, né? Então acho que muitas pessoas foram ficando nesse caminho, mas são pessoas que se envolvem até hoje com o projeto, né? Que eu aprendi a usar essa denominação que chama de somos conectados afetivos. São as pessoas que não estão conectadas diretamente na casa fazendo o trabalho, mas elas são conectadas afetivamente com a ideologia da casa. Então elas ocupam a casa, elas quando podem ajudam, divulgam a casa, né? São pessoas que estão conectadas nesse território afetivo e não necessariamente no universo do trabalho, né? Mas hoje em dia, conectados com o trabalho na casa somos 4. Até um tempo atrás a gente conseguia manter a metade das nossas despesas por conta
das pessoas que ocupam a casa para trabalho, e a outra metade a gente ia atrás com os eventos, né, que a gente começou a fazer eventos para começar a custear o que estava faltando. Nesse caminho, a gente percebeu que a gente estava gastando muita energia e muito tempo, e que a gente estava começando a praticamente virar uma casa de eventos. E aí a biblioteca um pouco negligenciada, o teatro de quintal muito voltado para essa coisa dos shows, né? Porque Rio Grande tem muitos músicos excelentes, muitos deles amigos da casa, amigos do projeto, amigos pessoais, então tipo, era muito fácil. Era o caminho mais fácil. Mas acabou que a gente tá pensando em estoque de bebida e não sei o que lá, e demora tempo pra limpar e organizar, e daqui a pouco a gente viu, gente, a gente tá virando sei lá, um Laros, não era assim, né? Daí então a gente teve que parar e pensar como é que a gente faz então novas alternativas de tentar se manter, já que nós não conseguimos ainda, a gente não conseguiu ainda um número X de pessoas para desenvolver o seu trabalho aqui, para custear a totalidade das despesas. Então agora a gente está no meio da escrita de uma campanha de financiamento coletivo, que para nós é muito interessante porque as plataformas de financiamento coletivo conversam totalmente com o conceito de casa colaborativa e produção cultural colaborativa, porque também essas plataformas são uma maneira, é uma inovação na maneira de tu lidar com a questão do mercado, né? A partir do momento em que tu lança um projeto, se a pessoa acha que ele merece, que ele tem uma relevância, eu vou lá e custeio esse projeto. Então a gente entende que a transparência e o protagonismo que a gente dá para a pessoa que vai adquirir ou não uma cota dentro desse projeto, a gente acredita que isso é um empoderamento também social, né? Então a gente também enxerga a plataforma de financiamento coletivo como uma inovação social e uma resposta também às questões institucionais e o caos que a gente vive, né, econômico e político. É uma resposta direta de que a gente pode se organizar e a gente pode viabilizar o que a gente acredita através disso, sem um atravessador. Então a gente está bem esperançoso que a gente consiga fazer processos de formação para que as pessoas entendam o que é uma plataforma de financiamento coletivo, entendam o que é uma casa colaborativa, façam aí o link, percebam que isso de repente seria interessante para que acontecesse em Rio Grande e a gente siga aí na resistência com a Maloca, assim, mas a gente está muito focado nisso e estamos atrás de parceiros, né? A gente está sempre atrás de parceiros. Então, a Maloca, a sustentabilidade dela vem muito dos nossos parceiros. Essa é a questão do colaborativo, né? A gente tem uma ideia, a gente pode colocar ela em prática, mas todo mundo tem que abraçar e entender que precisa ser protagonista dessa transformação que a gente quer, senão não vai dar, sabe? E aí eu acho que isso é uma coisa bacana. E o lance das redes, né? Acho que uma das coisas que também mantém a Maloca até hoje, porque a gente, desde o primeiro mês, a gente corre contra uma conta alta, né? É através de uma rede que a gente formou de colaboradores que se envolvem com a ação e daqui a pouco, um mês a gente está mal, daqui a pouco aparece alguém querendo fazer alguma coisa aqui e nos alcança um dinheiro porque se acharam que tem que ajudar e bom, aquilo ali salvou um mês. Eu acho que não há problema nenhum em conversar com o institucional se for para benefício da cidade. Né? Por isso que a gente se intitula um projeto que ainda não é uma casa colaborativa, porque a gente quer ser uma casa colaborativa enquanto uma plataforma de inovação social. A gente quer que essa forma empodere pessoas para que abram seus espaços, para que se organizem de uma outra maneira, percebam a economia criativa e a economia solidária como potentes formas de atravessar uma crise, né, econômica e política. Então eu acredito que se a conversa com o institucional ela for para benefício, para a construção de soluções, a Maloca não tem nenhum problema enquanto conversar com o institucional. É que a gente ainda não encontrou esses espaços de convergência.